Pronto. Pronto. O assunto da aula de hoje vai terminar o que a gente começou na última aula, que foi a osmometria, ou osmocopia, e também resolver algumas questões sobre propriedades coligativas, para a gente depois, na próxima aula, ir para outro conteúdo, tá? Então, a gente viu na osmometria que ela vai se basear na passagem de solvente sobre uma membrana semipermeável. Como você sabe, uma membrana semipermeável, ela só deixa passar uma única substância. Ela não deixa passar o soluto, por isso que ela é semipermeável. Ela só vai deixar passar o solvente, porque as moléculas do solvente são menores, tá? Então, é como se essa membrana semipermeável tivesse poros, e esses poros fossem pequenos, pequenos o suficiente para deixar só passar o solvente. O soluto, ele não passa, ele fica confinado em sua solução. Então, aqui tem um exemplo prático. Você tem uma solução muito diluída, com pouco soluto. Aqui você tem uma solução mais concentrada, com bastante soluto. O que é que vai acontecer? Qual é o movimento natural dessa substância? A água vai começar a passar daqui para cá. E aí você vai ter um equilíbrio maior. É o que a gente chama de isotonia, né? Iso vem do grego, é igual. Então, vai ter um equilíbrio aqui nas concentrações. Aí você deve me perguntar, sim, pode passar água daqui, onde eu estou apontando com a seta, para cá. Mas o que é que impede de ocorrer o processo inverso? De passar água daqui, por exemplo, para outra que está, vamos dizer assim, menos concentrada. Porque, pelo fato dessa solução aqui estar menos concentrada, a água exerce uma pressão sobre essa membrana semipermeável. É uma pressão positiva para o lado onde essa seta está aqui, né? Para o lado da solução mais concentrada. Como essa solução aqui faz essa pressão, o líquido, o solvente daqui, não consegue passar para cá. É o que a gente vai ver daqui a pouco de pressão osmótica. Tá? Aqui está a definição. Estuda a passagem espontânea de solvente de uma solução mais diluída para uma outra solução que é mais concentrada através dessa membrana, como eu falei para vocês, semipermeável. Temos vários exemplos na natureza. A membrana plasmática é um exemplo de membrana semipermeável, né? Tem uma permeabilidade que a gente chama seletiva, tá? E aí tem um processo natural comum no universo, que é o processo da difusão, que é isso aqui que eu estou trazendo para vocês nesse exemplo. Imagine que eu tenho uma substância A, um gás aqui, né, nessa cor cinza, e um outro gás na cor preta. E aí eles estão separados por essa placa metálica. Aí eu tiro essa placa metálica, esses gases vão começar a se misturar. E há uma tendência natural no universo de que essa passagem, essa distribuição de gases, ela acontece de maneira uniforme. Então, se eu pegar qualquer recorte aqui desse espaço, por exemplo, se eu pegar só essa partezinha aqui, ó, a concentração do gás A, que é cinza, e do gás B, que é preto, vai ser a mesma, a proporção vai ser a mesma. Então, há uma tendência geral no universo de ocorrer essa uniformização. Tá? E a gente chama esse processo de difusão. Tem vários outros exemplos de difusão na natureza, além da osmometria. Por exemplo, como eu falei para vocês, os gases vão se misturar e se distribuir uniformemente. Um outro exemplo, o calor sempre vai passar de um corpo quente para um corpo frio. Isso até que as temperaturas vão se igualar. Isso é uma coisa natural. Se você pegar um café quente e for tocar nele, ao decorrer do tempo, você vai perceber que ele vai diminuir sua temperatura até se igualar com a temperatura externa, que é a temperatura ambiente, vamos dizer assim. O banho-maria também, né, João? Oi? Poderia O repetir? banho-maria? O Banho-maria também banho-maria também. Você tem, inclusive, fui até tentar fazer um pouco de chocolate no banho-maria aqui, não deu certo em casa. Mas é o mesmo processo, né? Você vai ter uma panela ali, a água quente, né? Vai tentar transferir o calor, vai transferir, no caso, a sua temperatura, que está mais quente, para um outro corpo que está em menor temperatura. E um outro exemplo também é da eletricidade, né? Os elétrons sempre vão fluir entre os potenciais elétricos, até que eles se igualem. É isso que dá fundamento à corrente elétrica, que vocês vão ver lá em eletricidade, tá?
Pronto. Aí, tudo que a gente for ver agora é novo, né? A gente fez uma breve revisão da osmometria. Como eu havia comentado com vocês, há uma tendência natural dessa solução que está diluída exercer uma pressão sobre essa solução que está mais concentrada. É como se o líquido que estivesse passando daqui, essa solução diluída, para essa solução concentrada, batesse nesses poros da membrana permeável. Vamos utilizar o termo bater mesmo para ficar mais didático. Como se chocasse com essa membrana, com os poros da membrana semipermeável, e isso fizesse uma pressão sobre ela. E essa pressão a gente dá o nome de pressão osmótica. E essa pressão osmótica impede que a solução concentrada faça com que o seu líquido passe para outra solução. Vocês entendem o que eu estou falando? Então, essa pressão que ocorre da solução diluída impede esse retorno de água, de solvente, para ela mesma. E aí tem um exemplo bem claro aqui. Vocês têm uma solução concentrada, uma solução diluída. A tendência natural é o solvente passar daqui, da seta, até aqui, onde eu estou apontando com a seta. E aí você percebe um desnível entre as soluções. Ocorreu um equilíbrio, não vai passar mais solvente, e aí esse desnível vai ficar constante. E esse desnível aqui é o que vai nos dar a nossa pressão osmótica, né? Tem várias fórmulas de se calcular isso aqui. Na hidrostática, a física consegue explicar isso aqui muito bem. Tá? E aí você vê que as pressões aqui se igualaram. Veja que a seta aqui está no mesmo tamanho. Nesse primeiro exemplo, nesse primeiro caso, a seta da solução diluída para a solução concentrada está maior, por conta dessa pressão osmótica. E aqui ela já se igualou, o que nos indica que já está em isotonia. As pressões se igualaram. Só que aí ele foi lá e fez uma pressão externa sobre a solução que agora está concentrada. Como ela ficou concentrada de novo, o líquido vai novamente passar para ela. E aí, quando ela passa, você consegue calcular aqui, através de um êmbolo ou através de uma balança de precisão, qual que vai ser o tamanho dessa força, dessa pressão aqui, da solução diluída. Vocês entenderam, gente? Aqui você tinha a pressão osmótica real dela, se igualou, não está passando nenhum líquido para a solução concentrada, porque as concentrações se igualaram. Aí o cara foi lá e fez uma pressão externa sobre essa solução concentrada, e é como se o líquido retornasse para a solução diluída. Aí ela ficou diluída novamente, é como se ela tivesse voltado à sua condição inicial. Quando ela voltou para a sua condição inicial, o processo natural mais comum é que esse líquido retorne. Só que aqui tem uma outra pressão que está impedindo esse retorno. Entendeu? Aí por isso que essa seta volta a ficar maior. Então, qual a definição dessa pressão osmótica? A pressão osmótica vai ser a pressão exercida sobre a solução mais concentrada para impedir sua diluição, pela passagem, que é a passagem de solvente puro através da membrana impermeável. Então, é como se você estivesse impedindo que a solução concentrada fizesse o retorno do solvente que está sendo jogado ali. Aí tem várias fórmulas, e aí é o que eu estava comentando com vocês. Para Enem, esse tipo de fórmula aqui não é muito recorrente, o aluno está decorando, enfim, não cai muito questões vamos dizer assim, de cálculo em propriedades coligativas no Enem. O da osmometria é mais tranquilo aqui de você entender. Por que acontece? Ele é muito parecido com a equação de gases que vocês veem lá na física. Mas a gente tem algumas leis que podem facilitar esse entendimento. Existe uma primeira lei, a lei da osmose, que ela diz assim, que se você mantiver a temperatura constante, essa aqui estou apontando com a seta, se você mantiver a temperatura constante, a pressão osmótica vai ser diretamente proporcional à molaridade. E isso aqui é conhecido de vocês, porque em todos os efeitos que a gente estudou de propriedades coligativas, quanto mais soluto eu jogasse naquela solução, naquele líquido, maior vai ser o efeito. Então, se a gente está estudando a osmometria, e a osmometria é o estudo dessa pressão osmótica, dessa passagem de solvente, é natural que se eu jogar mais soluto ali, se eu aumentar a molaridade, essa pressão osmótica vai aumentar também.
Perfeito? Uma outra lei, a segunda lei da osmometria, ela é do seguinte, já vai ser o contrário da primeira. Se eu mantiver a molaridade constante, a pressão vai ser diretamente proporcional à temperatura. E isso tem uma explicação muito, assim, vamos dizer assim, concreta de se entender. Maior temperatura, maior agitação do líquido, maior agitação das moléculas de água, mais facilmente ela consegue passar, ou seja, ela consegue passar rapidamente por aqueles poros da membrana semipermeável. Então, a gente chega à conclusão que pressão osmótica ela é diretamente proporcional à temperatura e a pressão osmótica é diretamente proporcional à molaridade. É o que está expresso aqui nessa última figura, que é a figura da equação da pressão osmótica, que a gente chama, para facilitar para o aluno, de π, que é essa letra grega aqui, é igual a morte. A abreviação de morte aqui, né? π é igual a morte. π é igual a molaridade multiplicado pela temperatura e multiplicado por essa constantezinha aqui, R, que é a constante geral dos gases. E geralmente não, sempre a questão vai estar lá informando para vocês, certo? Como eu falei, não é muito comum no Enem, mas ela é tranquila de se entender no sentido de que é basicamente o que a gente viu em propriedades coligativas. Aumento da temperatura aumenta a pressão osmótica, vê que é uma relação direta de proporcionalidade, e o aumento da molaridade vai também aumentar a pressão osmótica, tá? Aí, a osmose, ela tem muita aplicabilidade no dia a dia. E uma dessa aplicação é no nosso corpo, no nosso organismo, né? Quando você tem uma hemácia, por exemplo, que está jogada em um meio, vamos dizer assim, que está na mesma concentração que ela, a gente vai ter uma hemácia isotônica. Porque a mesma quantidade de água que sair vai ser a mesma quantidade de água que entrar. Então, a gente vai dizer que aquela hemácia vai estar isotônica. Só que existem outros tipos, a depender da concentração do meio. Porque a concentração da hemácia vai ficar ali normal. A concentração da hemácia, como a gente tem naquela solução fisiológica no soro, é de 0,9% de NaCl. Essa é a concentração da hemácia. Se você jogar essa hemácia em um meio muito concentrado, ou seja, se você jogar essa hemácia, vamos dizer assim, no mar, vamos dizer assim, que está numa concentração, por exemplo, de 10% de NaCl, essa hemácia ela vai tender a perder água. Porque a passagem de água na osmose, ela é sempre do sentido da solução mais diluída para a solução mais concentrada, até elas se igualarem. Então, como ela vai estar perdendo água aqui, ó, a água sai da hemácia, ela vai ficar, vamos dizer assim, murcha. Ela vai ficar bem enrugada, tá? E aí é como se você estivesse jogando essa hemácia num meio hipertônico. E se você jogar essa hemácia em um outro meio, vamos dizer assim, no meio hipotônico, o que é que vai acontecer sobre ela? A solução concentrada aí agora vai ser a hemácia e a solução diluída aí vai ser o meio que ela tiver. E a tendência, como vocês sabem, na osmose é sempre a passagem de água do meio mais diluído para o meio mais concentrado. Como eu joguei essa hemácia num meio mais diluído, essa água vai passar lá do meio para dentro da hemácia. E aí vai encher essa hemácia e ela vai ficar túrgida, vamos dizer assim. Dependendo da quantidade de água que entra nessa hemácia, ela pode se quebrar. E aí toda quebra tem aquele sufixo lise. E aqui a gente tem uma hemácia que vai se quebrar, então a gente vai ter uma hemólise. É uma quebra dessa hemácia, certo? Aí vai depender da interpretação do aluno na questão. Porque, por exemplo, você tem que ler com atenção o que a alternativa ou a questão está falando sobre quem é o meio e quem é a solução que você está jogando. Por exemplo, a hemácia ela está hipotônica em relação ao meio. E o meio está hipertônico em relação à hemácia. Existe sempre essa relação de hipotonia e hipertonia comparando as substâncias em questão, certo? Aí você tem que olhar, quem está mais concentração?
Quem tiver em maior concentração vai ser hipertônico. Quem tiver em menor concentração vai ser hipotônico, tá? Nas células vegetais, a gente tem outros nomes para esse fenômeno. Se você tiver, vamos dizer assim, a perda de água, se essa célula vegetal ela tiver, vamos dizer assim, hipotônica, se ela estiver perdendo água para o meio, o que é que vai acontecer? Ela vai se enrugar, ela vai ficar murcha. Só que nas células vegetais a gente vai chamar isso de plasmolizada. É como se ela estivesse murchando aqui em relação à hemácia. Se ela estiver no meio isotônico, ela vai ficar normal. A quantidade de água que entra é igual à quantidade de água que sai. Vai ficar, a gente chama de flácida. Já se ela tiver no meio, vamos dizer assim, hipotônico, se ela tiver hipertônica em relação ao meio, essa célula vegetal, ela vai começar a ganhar água. Como ela começa a ganhar água, ela vai ficar turgente. Ela vai ficar em turgescência. Ela pode se romper, mas a gente chama isso de turgescência de uma célula vegetal. O que é diferente da hemólise aqui, tá? São os mesmos processos, só que com nomes diferentes. Um é para relação aos animais e outro para relação aos vegetais. Beleza? E no dia a dia a gente encontra isso facilmente. Aquela salada, por exemplo, você pega o alface. Se você pegar esse alface e colocar muito vinagre, se você jogar muito sal sobre aquela salada, a tendência é que o alface perca água. E quando ele perder água, ele vai murchar. Então ele vai ficar com esse aspectozinho aqui que eu estou passando no mouse. Tá? A passagem de água vai ocorrer do alface para a solução de vinagre, a solução de sal que você colocou ali na salada. A mesma coisa acontece com as conservas, né? Quando você coloca uma substância, por exemplo, um docezinho lá, que você gosta, e você quer tornar esse doce mais açucarado, o que é que acontece? Esse doce, ele tem muito açúcar nele, certo? Para você fazer com que passe água do doce para a solução que ele está imersa, você tem que deixar a solução mais concentrada ainda, certo? Então, o doce, ele tem que estar hipotônico em relação à solução. Por que que ele tem que estar hipotônico? Porque ele vai perder água, certo? A solução, a osmose, ela sempre ocorre da solução diluída para a solução concentrada. Então, aqui o meio, a soluçãozinha da conserva, ela vai estar concentrada e o doce vai estar diluído. Como ele vai estar diluído, vai perder água. Quando ele perde água, a sua concentração de açúcar aumenta. Então, ele consegue ficar com um aspecto mais açucarado. Ele consegue ficar mais concentrado de açúcar. Então, é isso que acontece na conserva. Tá? João, Oi? Alguma dúvida, a gente? questão do alface vai ser a mesma coisa quando acontece que coloca sal no sapo? A mesma coisa. É esse exemplozinho aqui, ó. Imagine aqui, imagina aqui que fosse um sapo, tá? E aí você jogou sal no pobre do sapo. O que é que vai acontecer? Vamos dizer assim, a solução, vamos dizer assim, o organismo do sapo, ele vai estar hipotônico em relação ao meio externo. Por que que ele vai estar hipotônico em relação ao meio externo? Você jogou sal na superfície dele, a superfície dele ficou muito concentrada. Como ela ficou muito concentrada, a água tende a sair, o líquido tende a sair do organismo do sapo para essa superfície. Então o bichinho começa a perder água. Quando ele perde água, ele se desidrata. Então, uma desidratação que causa a morte, causa a falência dos vários órgãos e tecidos do sapo. Isso pode acabar matando ele, certo? Tem uma lenda de que o sapo pode mijar em você e tal, mas essa não seria uma resposta biológica interessante, certo? Não tem um pouco de fundamento nisso. Porque se você jogar sal no sapo e ele mijar em você, ele vai estar perdendo mais água ainda. Então ele vai estar se desidratando mais ainda. Então não é uma resposta biológica interessante, tá? Um outro exemplo interessantíssimo da osmose é nas plantas. A osmose ela permite
a existência de vida na Terra. Porque o que acontece? Lá nas folhas, você vai ter a produção de açúcar, né? É o que a gente chama de seiva elaborada, certo? E como você tem a produção de açúcar, de glicose lá, do substrato dessa planta, a folha vai estar muito concentrada, certo? A folha estando muito concentrada, ela tende a receber água da raiz. Então, como a folha aqui, ó, ela está muito concentrada, ela está como se fosse hipertônica em relação à raiz. E aí ocorre um movimento natural de, vamos dizer assim, puxar. É como se tem uns canais, uns canais de condução dessa água que puxam ela para a folha e permite que essa água suba sobre a planta e chegue até a folha e ela consiga realizar e mais glicose para a sua sobrevivência, tá? Então é um movimento natural de uma parte que está muito hipertônica, que é a folha, e uma outra parte que está hipotônica, que seria a raiz, certo? O nome desse fenômeno, para os professores de biologia que estiverem dando essa parte de botânica, foi Dickson, um cientista chamado Dickson, que descobriu, tá? Então, é a teoria da coesão-tensão de Dickson, que explica também esse fenômeno da subida de água até a folha. Porque, por mais que ocorra esse movimento natural, a água vai ter que ultrapassar, vai ter que superar a gravidade, né? Porque ela está indo contra a gravidade, certo? Então, ela vai ter que utilizar de outros artifícios para subir, né? Mas o movimento, a base dessa explicação é a osmose, certo? E é um outro efeito que eu gosto bastante também, é da diferença que existe entre um peixe de água salgada e um peixe de água do rio, né? Um peixe de rio. Porque o que é que ocorre? O peixe da água salgada, ele está imerso no mar, e o mar é muito concentrado. O mar é como se fosse uma solução super, hiper, mega concentrada. Então, coitado do peixe, ele vai estar hipotônico, ele vai estar diluído, é como se fosse uma solução diluída, imersa em uma solução super concentrada que é o mar. Então, qual é a tendência natural? Ele vai começar a perder água, certo? Porque o mar, ele está muito concentrado em relação a ele. Aí ele começa a perder água por osmose. E se durante a sua evolução, a evolução desses peixes, não tivesse ocorrido artifícios, mecanismos que fizesse com que essa água perdida não matasse o pobre do peixe, não existiria esse tipo de espécie. E aí as brânquias, elas evoluíram e conseguiram permitir a sobrevivência desses animais no mar. Então, o peixe vai perder água por osmose, vai perder água lá para o mar. Só que, o que é que acontece? Ele vai ficando desidratado pela perda dessa água. Então, ele começa a beber água do mar, para ele não perder tanta água assim. Só que se ele beber água do mar, ele vai estar ingerindo muito sais também. Então, o que é que as brânquias fazem? Elas eliminam esse excesso de sais que existem, tá? E como eles já perdem muita água por osmose, eles não precisam ter um processo de urina, um processo urinário tão grande. Então, eles liberam pouco urina. É um mecanismo que ele tem de não perder mais água do que ele já perde através de suas membranas. Né? Então, pela membrana dele, ele perde água naturalmente para o mar. Só que para suprir essa perca de água e evitar a sua desidratação, ele bebe água do mar. Quando ele bebe a água do mar, para ele não prejudicar suas células, para essas células não morrerem com excesso de sais, as brânquias eliminam esse excesso de sais. Já no peixe do rio, de água doce, você tem um efeito contrário, certo? O peixe, coitado do peixe aqui, ele vai estar concentrado em relação ao meio. É como se a gente tem o peixe ele fosse uma solução super concentrada e o rio fosse uma solução super diluída. E o que a gente tem de por osmose? O solvente vai passar da solução diluída para a solução concentrada. Então, vai passar do rio
para o peixe. Então, aqui até exemplificando, o ganho de água por osmose pela membrana que o peixe ganha, certo? Então, ele começa a receber a água pelas membranas, e como ele já recebe água pelas membranas, ele não precisa beber. Então, o peixe de água doce, ele não bebe a água do rio. Só que o que é que acontece? Se ele continuar ganhando e ganhando água, ele pode ficar como essa célulazinha aqui de animal. A hemácia pode começar a quebrar. Vai ganhando água e pode ocorrer uma lise, certo? Uma hemólise, uma quebra. E para que isso não ocorra, para que esse peixe não fique ganhando água, fique ganhando volume e ele, vamos dizer assim, se parta ao meio, as brânquias agora, elas vão absorver sais. Por mais que a água do mar seja dita doce, seja dita de pouca concentração salina, ela ainda contém alguns sais, certo? Então, esses poucos sais que existem na água doce, o peixe absorve, perfeito? E, além disso, para evitar esse ganho excessivo de água por osmose, ele elimina bastante água pela urina, certo? E a gente diz que essa urina, ela é muito diluída. Ela tem pouca concentração de substâncias tóxicas, vamos dizer assim. Então, veja que mecanismo interessante. Enquanto que as brânquias do peixe de água salgada eliminam sais, as brânquias do peixe de água doce absorvem esses sais. Isso só foi possível por anos e anos de evolução, até que esses peixes ganhassem a vida marinha, a vida do mar, certo? O último fenômeno da osmometria que eu vou comentar com vocês, e é um fenômeno importantíssimo, que é o da transformação vamos dizer assim, a potalização, que é a transformação em água potável da água do mar. É você pegar a água do mar e deixar ela potável para o consumo humano. E assim, existem diversas maneiras de você fazer isso. Vou citar 3 delas. A primeira é você pegar essa água do mar, colocar aqui em um recipiente. Você começa a aquecer essa água do mar, perfeito? Quando você aquece, a água é liberada. Você sabe que quem entra em evaporação é a água, o sal fica. Veja que aqui o sal ele vai se depositar no fundo da solução. E aí você vai fornecendo energia, essas moléculas vão ganhando essa energia e entram para o estado de gás. Quando elas entram para o estado gasoso, quando elas vão para o estado de vapor, quando elas batem nesse teto aqui, é como se fosse um teto que tem um equipamento que resfria essa água novamente. Quando essa água é resfriada novamente, ela passa para o estado líquido. Então, esse é um mecanismo que existe para você transformar a água salgada em água potável, água pura. Só que esse processo não é tão favorável assim para os humanos, porque você vai gastar muito dinheiro com esse fornecimento de energia que existe aqui. Você vai fornecendo muita energia para que essa água passe para o estado de gás. E isso não torna o procedimento favorável de se executar. Aí tem um outro efeito, vamos dizer assim, uma outra situação, que eu não coloquei aqui na imagem, que é você congelar a água do mar. Porque o que acontece? Vamos dizer assim, pegou aquelas cubinho de gelo, né, que a gente vai colocar lá no congelador, e aí no cubinho você coloca sal, aí joga lá no congelador. Aí aquele líquido com sal vai começar a se solidificar. Só que todo gelo que se formar não vai ser um gelo salgado, vai ser um gelo de água pura, certo? Principalmente as primeiras fases desse processo de solidificação. Se você for lá para o extremo norte, polo norte e para o polo sul, certo? As geleiras, vamos dizer assim, os icebergs, eles são constituídos de água pura, né? A água do mar, que formou boa parte deles, vai se solidificando e vai formando esses icebergs. E esses icebergs são de água pura. Então, o sal, ele não fica naquela solução que se solidificou, naquela água que se solidificou.
Então, uma outra maneira de você obter água potável através da água no mar é resfriar essa água do mar, certo? Só que isso também você vai gastar muita energia, né? Se aqui na nossa casa a geladeira já consome um pouquinho de energia, né? O congelador, imagine você fazer isso com milhões e milhões de litros de água. Ia gastar muita energia. Não seria tão favorável assim. E aí, um processo que é menos custoso e que é utilizado em larga escala, principalmente no estado de Israel, que ele está numa região ali que não é muito favorável de água potável, não tem muitos rios, não tem muitas lagoas, é rodeada por mar. Eles utilizam esse processo da osmose que a gente chama de osmose reversa. Porque em condições naturais, né, qual é o movimento que existe entre duas soluções de concentrações diferentes? A solução diluída, a água da solução diluída, passa para a solução concentrada. Quando ela faz isso, ela aplica uma pressão sobre esses poros da membrana semipermeável. E a gente denominou isso de pressão osmótica. É a pressão que exerce aqui dessa substância que eu estou apontando com o mouse, da solução diluída para a solução concentrada. Então, é como se estivesse nessa direção aqui. Só que quando você aplica uma pressão na direção contrária, ou seja, na direção contrária dessa pressão osmótica, você não impede mais que o líquido que está na substância concentrada passe para a substância diluída. E como não ocorre mais esse impedimento, por conta dessa pressão que foi aplicada, você consegue obter água potável através da água do mar. Porque o líquido, a água pura que está na água do mar, ela passa pela membrana semipermeável por conta dessa pressão externa que foi aplicada, que vence a pressão osmótica que existia no processo natural. E aí você consegue obter cada vez mais água pura. E essa solução aqui vai ficando cada vez mais concentrada, porque ela está perdendo água, né? Então é um processo que não obedece à natureza, à osmose. E é por isso que a gente chama de osmose reversa. Porque é você aplicar uma pressão na direção contrária da pressão osmótica, e quando essa pressão ganha dessa pressão osmótica, ou se iguala, você tem a passagem desse líquido através da membrana semipermeável nas soluções que normalmente não aconteceria. Vai da solução concentrada para a solução diluída. Tá? Alguma dúvida, gente, nesses conceitos, nesses fenômenos? Eu trouxe eles porque as questões trazem, né? E aí você já sabendo deles a priori consegue interpretar mais facilmente, certo? Inclusive essa parte aqui vai ajudar vocês quando estiverem estudando lá botânica, certo? Essa parte aqui vai ajudar vocês também quando estiverem estudando a parte de sistema urinário dos seres vivos, certo? Lá na biologia também. E esse fenômeno da osmose reversa é muito utilizado nos exemplos para ilustrar a osmometria. E aí a gente chega nessa famosíssima lei, que é a lei de Raoult, certo? O Raoult, ele foi um cientista que conseguiu determinar quantitativamente qual que é a força de um efeito coligativo. A gente estudou 4 efeitos até agora. A gente estudou o efeito tonométrico, certo? A gente estudou o efeito eboliométrico, certo? E a gente estudou o efeito crioscópico. E por último, a gente viu o efeito osmométrico. O efeito osmométrico, a gente conseguiu determinar quantitativamente o seu fenômeno, que foi através dessas equações aqui. Ó. Pi é igual a morte. Só que os outros efeitos, a gente não falou das suas equações. E aí, cai menos ainda, gente. Não precisa gravar, assim, gravar essas formas, só precisa entender mais ou menos o que é que ocorre. Aí vamos olhar um pouquinho para elas e pensar aqui com calma. Aqui nesse primeiro, onde a seta está passando,
é a equação que determina a força do efeito tonométrico, que é aquele da pressão máxima de vapor, que é quando você tem a diminuição da pressão máxima de vapor quando você se adiciona um soluto não volátil. E esse ΔP aqui representa a variação dessa pressão máxima de vapor. Então, você tinha uma pressão inicial, que é esse P0, e quando você joga o soluto, você tem uma outra pressão. E aí, essa variação, que é a pressão inicial menos a pressão final, que aí tem aqui ΔP. E aí, essa variação dividido pela pressão inicial, que aqui representa uma proporção, uma razão, ela vai ser igual a uma constante. Essa constante tonométrica, as questões geralmente vão dar, multiplicado por 1000 e multiplicado pela concentração do soluto. Então, veja que a quantidade de soluto é diretamente proporcional ao efeito tonométrico. Isso que eu já havia comentado com vocês. Quanto mais soluto eu tenho, mais esse efeito tonométrico vai ser forte. Então, menos, vamos dizer assim, menor vai ser a pressão máxima de vapor, que é o que estuda a tonometria. E aqui no denominador, a gente vai ter a massa do solvente e aqui a gente vai ter a molaridade do soluto, certo, gente? Então, o que é que eu quero que vocês levem dessa equação? Que quanto mais, vamos dizer assim, soluto você tiver ali, maior vai ser esse efeito, certo? Essa outra equaçãozinha aqui, ela traz o exemplo da ebuliometria, certo? Esse ΔTE representa a variação da temperatura de ebulição. E essa variação da temperatura de ebulição, ela vai ser diretamente proporcional também a uma constante chamada de ebuliométrica, que essas questões vão dar. E aí vai ser a mesma coisa que os outros exemplos. 1000 multiplicado pela concentração do soluto e dividido pela massa do soluto, dividido pela massa do solvente, multiplicado pela concentração do soluto. Pela concentração da solução ali que está, né? E aí é a mesma ideia do efeito tonométrico. Quanto mais soluto eu tenho, mais forte esse efeito é e maior vai ser a temperatura de ebulição. Essa última equação representa a força do efeito criométrico. Então, quanto mais soluto eu tiver, mais forte vai ser esse efeito criométrico e menor vai ser aquela temperatura de fusão que a gente viu agora há pouco. Certo, gente? Como eu falei para vocês, não precisa gravar. Até algumas questões trazem a fórmula já feita, mas vejam que é a mesma ideia para todas, né? Você tem uma variação da temperatura de ebulição quando você tem a ebuliometria e uma variação da temperatura de fusão na criometria, e a equação é a mesma. 1000 multiplicado pela massa do soluto dividido pela massa do solvente multiplicado pela massa da solução, massa molar do soluto, certo? E aí, esse efeito aqui, vocês precisam pegar direitinho, que é um efeito que cai muito nas questões, tá? É o efeito de Van't Hoff. Mas ele não é nada diferente do que a gente já havia comentado. Porque eu havia falado para vocês que quanto mais partículas existem na solução, quanto mais partículas eu jogo no soluto, no solvente que está ali, maior vai ser o efeito. Então é isso que vai nos dizer o efeito de Van't Hoff. Ele vai trazer uma equaçãozinha aqui que vai medir a força com que essas partículas vão exercer sobre, vamos dizer assim, sobre essas equações aqui. Vou explicar com calma. Se eu pegar e jogar 1 mol de glicose na água, como a glicose é um composto molecular, esse mesmo 1 mol vai ser dissolvido ali. Então, 1 mol que eu joguei vai ser igual ao 1 mol que foi dissolvido. Mas se eu jogar um composto iônico, esse composto iônico tende a se dissociar. E essa dissociação gera mais partículas ainda.
Porque antes eu tinha, vamos dizer assim, se eu jogar um composto, um cloreto de cálcio naquele líquido, ele vai gerar um íon de cálcio e 2 íons de cloreto. Então, para uma moléculazinha de cloreto de cálcio que eu jogar, ela vai resultar em 3 na dissociação. Do cálcio e 2 do cloreto. Então, eu vou ter 3 mols de íon, eu vou ter 3 íons ali dissolvidos na solução. E como eu vou ter 3 íons dissolvidos, eu tenho mais íons, tenho mais partículas do que eu joguei, esse efeito em compostos iônicos é muito maior, certo? A mesma coisa acontece com o sal. Joguei 1 mol de sal lá. O sal, ele é composto de NaCl, ele vai se dissolver, vai gerar Na+, e Cl-, sódio e cloreto. Então, joguei 1 mol de sal, me gerou 2 mols de íon. Então, eu vou ter um efeito 2 vezes mais forte. Comparando no efeito eboliométrico, imagine que eu jogo 1 mol de glicose. Aí, como todo grande propriedade coligativa, adicionei um soluto no volátil e esse soluto vai resultar no aumento da temperatura de ebulição. Então, vamos dizer que a temperatura de ebulição da água vai passar para 105 graus, um exemplo, certo? E aí, em um outro recipiente, com a mesma quantidade de água lá, eu jogo 1 mol de NaCl. Quando eu joguei, veja que eu joguei 1 mol de NaCl e joguei 1 mol de glicose. A mesma quantidade, só que em produtos, substâncias diferentes. Só que esse 1 mol de NaCl vai gerar 2 mols de íon. Então, a água não vai passar a sua temperatura de ebulição para 105 graus. A sua temperatura de ebulição vai ser de 110 graus. Um exemplo, certo? Então, veja que foi um efeito muito mais forte do que a mesma quantidade de glicose que eu joguei. Mas se em nenhum outro recipiente eu jogar cloreto de cálcio, 1 mol também, a mesma quantidade, só que em substâncias diferentes, esse efeito vai ser mais forte ainda. Então eu não vou ter 110 graus na temperatura de ebulição, eu vou ter 115 graus. Então veja que foi um aumento significativo em função da quantidade de partículas que ficou dissolvida ali. Certo? E esse efeito a gente chama efeito de Van't Hoff. E ele tem essa equaçãozinha aqui que eu vou explicar para vocês. Que esse I representa essa correção. É a correção entre as quantidades de partículas que eu joguei na solução e a quantidade de partículas que realmente vai existir dispersa, vai existir dissolvida ali. Porque vocês viram que se eu jogar 1 mol de NaCl, eu não vou ter 1 mol de partículas na solução. Eu vou ter 2 mols de partículas na solução. Então, Van't Hoff criou essa equação justamente para corrigir essa diferença entre a quantidade de partículas que realmente vai existir na solução, dissolvida ali, e a quantidade de partículas que eu tinha inicialmente e joguei naquele líquido. Certo? E aí ela diz assim, que esse I, que é o fator de correção, vai ser igual a 1 somado a alfa multiplicado por Q menos 1. Esse alfa aqui, você só vai usar ele se a substância que você jogar for um ácido ou uma base. Por quê? Porque ácidos e bases não se dissociam completamente. Se eu jogar ali 100 moléculas de ácido sulfúrico na água, não vão ser as 100 moléculas de ácido sulfúrico que vão se dissociar, que vão gerar H+, e SO4-. Não vão ser as 100. Como o ácido sulfúrico é forte, geralmente vai se dissociar 90. Então, você vai ter 90 íons H+, vamos dizer assim, e mais 90 íons SO4-, desconsiderando aí a estequiometria, tá? E você vai ter 10 moléculas de ácido sulfúrico que não se dissociaram. Então, esse alfa aqui, você só vai utilizar ele quando você estiver tratando de ácidos e de bases, justamente pela diferença do grau de dissociação que ocorre entre as substâncias. Quando você tem um sal, como eu disse aqui nos exemplos, o sal, quando você joga no solvente, na água, ele se dissocia completamente. E esse alfa aqui vai ser de 100%. E 100% é igual a 1,
que representa aqui o valor máximo que esse alfa pode ter, que é 100% de dissociação. O Q vai representar a quantidade de partículas que vão existir na solução depois que você jogou. Então, você precisa ter o conhecimento da reação. Jogou cloreto de cálcio. Você vai ter 3 partículas na solução, quando você jogar ela. E esse menos 1 é justamente da partícula inicial, sem se dissociar, que você tinha inicialmente. Então, esse I ele serve justamente para corrigir essa diferença entre as substâncias que realmente vão estar dissolvidas e a substância antes de se dissolver. Certo, gente? Aí, aqui vai ter um resumo de tudo que a gente viu, certo? Não vai dar mais tempo da gente resolver as questões. Eu trouxe aqui uns exercícios de fixação. Pelo cronograma, eu já devia até ter terminado esses exercícios, então vou marcar uma aulinha extra só para a gente resolver eles, tá? E antes de terminar, só resumir rapidamente aqui os conceitos, as teorias da propriedade coligativa. Então, se você tem uma tonometria, você vai estudar a diminuição da pressão máxima de vapor pela adição daquele soluto no volátil. Na ebuliometria, você já vai ter o aumento da temperatura de ebulição. Na crioscopia, você vai ter o abaixamento da temperatura de fusão ou de congelamento daquele solvente em função do soluto que você jogou ali. E na osmometria, você vai ter o aumento da pressão osmótica em função do soluto que você estiver jogando ali, tá? Então, esses são os conceitos chaves que a gente trabalhou nessas aulas. E aí, numa aulinha extra, a gente faz os exercícios, tá, gente?